A história de Isabel, esposa do sacerdote Zacarias, é uma narrativa profundamente emocionante e cheia de significados espirituais que atravessam séculos. Não se trata apenas de uma mulher que recebeu um milagre de maternidade em idade avançada. Trata-se da primeira mulher declarada cheia do Espírito Santo no Novo Testamento e de alguém cujo testemunho se conecta diretamente ao cumprimento da maior promessa da humanidade, a vinda de Jesus Cristo. Para compreender a profundidade dessa história, precisamos mergulhar não só nos acontecimentos pessoais da vida de Isabel, mas também no contexto histórico, social e espiritual em que ela viveu. Naquele tempo, Israel vivia sob o domínio do Império Romano. O povo aguardava com ansiedade o Messias, aquele que libertaria a nação e restauraria a glória prometida. Mas os anos se passavam e a esperança parecia se enfraquecer. A religiosidade havia se tornado, em muitos aspectos, apenas um ritual, e poucos mantinham um coração realmente fiel e esperançoso. É nesse cenário que encontramos Isabel, uma mulher que, apesar de viver em uma sociedade que a considerava amaldiçoada por não ter filhos, manteve-se fiel a Deus em toda a sua vida. Ela e Zacarias eram vistos como justos e irrepreensíveis, obedientes aos mandamentos, mas carregavam no coração o peso do silêncio de Deus em relação ao desejo de serem pais. A esterilidade naquele tempo não era apenas uma dor íntima, era também um motivo de vergonha pública. A sociedade considerava a fertilidade um sinal de bênção divina, e não gerar filhos poderia ser interpretado como sinal de reprovação ou maldição. Imagine os olhares, os comentários e as comparações que Isabel provavelmente enfrentava. Quantas vezes deve ter se sentido diminuída ou questionada, mesmo sabendo de sua integridade diante do Senhor. Mas sua fidelidade não dependia de recompensas visíveis. Ela servia a Deus não pelo que recebia, mas por quem Ele era. Foi nesse contexto de fidelidade em meio à dor que Deus decidiu agir. Durante o serviço de Zacarias no templo, um anjo do Senhor, Gabriel, apareceu diante dele. Era um dia comum de trabalho sacerdotal, mas que se tornaria inesquecível. O anjo anunciou que a oração havia sido ouvida, e Isabel conceberia um filho. Esse filho não seria qualquer criança. Ele viria com a missão de preparar o caminho do Senhor, trazendo o povo ao arrependimento e cumprindo a antiga profecia de que um mensageiro viria antes do Messias. O anúncio foi tão grandioso que Zacarias duvidou, questionando como seria possível, já que ambos eram idosos. Como sinal de sua incredulidade, o anjo declarou que ele ficaria mudo até o nascimento do menino. E assim aconteceu. Enquanto isso, Isabel começou a perceber as transformações em seu corpo. Algo impossível aos olhos humanos estava acontecendo. Sua esterilidade se transformava em fertilidade. O ventre que por anos foi vazio agora florescia com vida. Ela mesma declarou em um de seus cânticos de alegria: "Foi isto que o Senhor fez por mim, contemplando-me, para acabar com a minha humilhação entre o povo." Durante 5 meses, Isabel permaneceu em retiro, refletindo sobre o que estava acontecendo. Cada dia de gestação era um milagre vivo. Cada movimento em seu ventre era um lembrete da fidelidade de Deus. A dor que carregou por anos estava sendo substituída por honra e promessa. Mas o plano de Deus era ainda maior do que Isabel poderia imaginar. No 6º mês de sua gravidez, uma visita inesperada mudaria tudo. Sua jovem prima Maria chegou à sua casa. Maria também havia recebido uma visita do anjo Gabriel, que lhe anunciara algo ainda mais extraordinário. Ela conceberia o Filho de Deus, de forma sobrenatural, pelo Espírito Santo. Ao entrar na casa de Isabel, Maria a saudou, e naquele instante, o bebê no ventre de Isabel, João Batista, saltou de alegria. Foi nesse momento que Isabel foi cheia do Espírito Santo e declarou palavras proféticas. Reconheceu, sem que ninguém tivesse contado, que Maria carregava o Messias. Suas palavras foram poderosas. "Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E como me é dado que venha me visitar a mãe do meu Senhor." Esse instante é de uma profundidade espiritual extraordinária. Isabel, a mulher que antes era vista como esquecida, se tornou a primeira a reconhecer publicamente, pelo Espírito Santo,
a encarnação do Filho de Deus ainda no ventre de Maria. É a prova de que quando o Espírito enche uma vida, os olhos se abrem para enxergar o invisível e reconhecer os planos de Deus antes mesmo que eles se manifestem plenamente. Isabel não apenas recebeu um milagre pessoal, ela se tornou parte de um milagre coletivo, conectando sua história à redenção de toda a humanidade. Os meses seguintes foram marcados por expectativa. O nascimento de João Batista não era apenas um presente pessoal para Isabel e Zacarias, mas também um marco na história de Israel. Quando a criança nasceu, os vizinhos e parentes se alegraram, reconhecendo que o Senhor havia demonstrado grande misericórdia. No 8º dia, durante a circuncisão, todos esperavam que o menino recebesse o nome de seu pai, Zacarias. Mas Isabel, firme, declarou que o nome dele seria João, conforme a ordem do anjo. Ainda assim, a decisão só foi confirmada quando Zacarias escreveu em uma tabuinha: "O nome dele é João." Naquele instante, sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Esse momento selou o testemunho de Isabel. A mulher que passou anos sendo chamada de estéril se tornou a mãe do profeta que prepararia o caminho para Cristo. Seu filho seria aquele que pregaria no deserto, chamando o povo ao arrependimento e anunciando: "Endireitai os caminhos do Senhor." Isabel não viveu para ver toda a missão de João, mas certamente compreendeu que seu ventre havia gerado alguém cuja vida se entrelaçaria com a missão do Salvador do mundo. A história de Isabel nos ensina muitas lições poderosas. Primeiro, que Deus nunca se esquece de suas promessas, mesmo quando parece demorar. A espera de Isabel, por mais dolorosa que tenha sido, tinha um propósito no tempo perfeito de Deus. Segundo, que a vergonha e a humilhação podem ser transformadas em honra quando confiamos no Senhor. E, sobretudo, que o Espírito Santo é quem capacita, ilumina e nos faz enxergar o plano de Deus em nossas vidas. Isabel foi cheia do Espírito e declarou verdades que ecoam até hoje, nos lembrando de que nada é impossível para Deus. Por fim, a vida de Isabel nos convida a refletir. Quantas vezes achamos que nossos sonhos já morreram, que o tempo passou e não há mais chance de mudança? Isabel prova que quando Deus decide agir, não importa a idade, as circunstâncias ou as limitações humanas. Ele cumpre sua palavra e transforma histórias aparentemente comuns em testemunhos extraordinários. Assim, Isabel não foi apenas mãe de João Batista, mas se tornou um elo essencial na revelação do plano de salvação. Sua vida é um testemunho eterno de fé, perseverança e do poder do Espírito Santo que continua agindo até hoje.